CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Está começando o CBN Universidade deste sábado, dia 9 de maio de 2020. Para você que está nos ouvindo aqui na CBN Campina Grande, seja muito bem-vindo ao nosso programa, que é o espaço de laboratório para os estudantes de jornalismo pela UEPB e de educomunicação pela UFCG, que fazemos estágio na Coordenadoria de Comunicação da Universidade Estadual, aqui em Campina Grande. Eu sou Natasha Leone, você que nos acompanha todo sábado, sabe que a apresentação do nosso programa é compartilhada para que mais pessoas possam vivenciar essa experiência. Mas como estamos vivendo um momento de pandemia mundial, a gente reforça que quem puder ficar em casa, fique. E por esse motivo, eu tenho comandado todos os programas nas manhãs de sábado desde o início do decreto de isolamento social pela reitoria da UEPB. E isso para garantir a menor circulação de pessoas pelo estúdio de gravação da Codecom, em Bodocongó. Vamos saber o que é destaque por aqui? Vamos falar sobre o projeto de ventilador pulmonar mecânico do NUTS da UEPB. Tem também a iniciativa do pessoal de Química Industrial que entregou álcool gel para caminhoneiros. Eles que não param para manter o abastecimento e precisam se cuidar contra a Covid-19. E ainda no enfrentamento da pandemia, o UEPB garante atendimento psicológico online para profissionais da saúde que estão na linha de frente de trabalho contra o novo coronavírus e também para estudantes de psicologia da instituição. Nossos colunistas vêm por aqui. Tem Luciano Nascimento na série Direitos Sociais. Continuando a série de direitos sociais, e hoje falamos sobre moradia, transporte e lazer como direitos sociais de todos os brasileiros. E o professor Edson Tavares com dicas de português pra gente. Afinal, é o Covid-19 ou a Covid-19? É o que veremos hoje em nosso quadro. No CBN Universidade deste sábado também trazemos dicas de filmes e séries para você aproveitar e assistir durante essa quarentena. Também vamos falar sobre a nova marca de downloads dos e-books da editora universitária da UEPB. E você gosta de fotografia? Uma reportagem dá dicas de como você pode garantir a melhor foto sem sair de casa. Fica sintonizado aqui na rádio que toca notícia que o CBN Universidade deste sábado está apenas começando. E a gente já inicia trazendo para você, estudante da UEPB, uma dica bem legal. É que a rede social da Pró-Reitoria Estudantil está com um projeto Proeste na mídia, que trouxe uma série de ações e informações sobre o atendimento aos alunos da universidade e medidas adotadas pela Pró-Reitoria. Através do @proeste.uepb no Instagram, você pode conferir conteúdos feitos pelos profissionais do setor. São vídeos curtos com informações bem práticas para você acompanhar e, inclusive, um deles fala justamente sobre os processos de seleção de bolsas para os estudantes. Como ficam nesse momento de pandemia? Então segue lá o perfil da @proeste.uepb no Instagram e fica por dentro. Agora é hora da coluna de Luciano Nascimento, seguindo com a série Direitos Sociais. Roda a vinheta. Direito e Cidadania. Bom dia a todos e todas os ouvintes da rádio CBN Campina Grande. E continuando a série de direitos sociais, vamos para o 5º programa e hoje falamos sobre moradia, transporte e lazer como direitos sociais de todos os brasileiros. E aqui a ideia de moradia ela aparece tanto como um direito individual como um direito social na Constituição de 1988. Porque ela se traduz por um direito natural para alguns, portanto todos que nascem têm direito a uma propriedade e a moradia é uma propriedade. E depois, na teoria do Estado Constitucional e na teoria do constitucionalismo, ela se torna, portanto, um direito social e vai parar lá no caput do artigo 6º, introduzido pela Emenda Constitucional 2000. E aqui falaremos sobre os dados da moradia na realidade brasileira. A propriedade ou a moradia especificamente como um direito social do cidadão no Brasil está em falta, digamos assim. Porque os dados são de que no Brasil existem aproximadamente 33 milhões de pessoas sem moradia. E os dados dessa pesquisa do IBGE
do PNAD e IBGE informam que em São Paulo nós temos em torno de 1.300.000 pessoas sem moradia. Na Bahia, 461.000 pessoas sem moradia. No Maranhão, 372.000 pessoas sem moradia. E no Distrito Federal, 132.000 pessoas. Então podemos notar que há uma ausência da efetividade desse direito social para com todos os brasileiros. Segundo o Programa Nacional de Assentamento da ONU, nós temos, vivendo em favelas no Brasil e, portanto, em moradias precárias, em torno de 11 milhões de pessoas. E segundo esse mesmo programa, mesmo com políticas públicas para a diminuição desse déficit de moradia na realidade brasileira, programas ou políticas públicas como o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, não tem conseguido resultados que possam serem traduzidos como elogiáveis no campo da efetividade da moradia aos brasileiros. O extinto ou fundido Ministério da Cidade e o Ministério da Integração, que hoje é Desenvolvimento Regional, informa que entre os anos de 2010 e 2018, nós tivemos uma aplicação de recursos públicos da ordem de 4 bilhões de reais, com a construção de 5,1 milhões de unidades habitacionais. Mas mesmo assim, o déficit é altíssimo. Em seguida vem um outro direito social, que é o direito ao transporte. Mesmo sendo um direito fundamental, mesmo se traduzindo como um direito fundamental também individual, que é um direito fundamental de mobilidade, ou seja, o direito de ir e vir também em muitas situações depende do transporte público, mas é um direito meio à luz de vários outros direitos. E o transporte público no Brasil é um dever do Estado, ou seja, o transporte público tem uma função social a cumprir, né? E por isso faz-se necessário um transporte público de qualidade para as pessoas, para os cidadãos e para os trabalhadores que efetivamente necessitam desse transporte para o seu exercício profissional, o seu sustento. Numa reportagem do G1, datada de 29/1 do ano de 2020, nós temos aí digamos assim, um relatório ouvindo os usuários desse transporte público no Brasil. Em regra, as respostas são: o custo é alto, as condições do transporte público são precárias, o trabalhador tem uma renda mensal baixa para esse custo do transporte público, o tempo de espera por esse transporte público para se mover, enfim. As reclamações são as mais diversas do cidadão brasileiro, do trabalhador, da dona de casa, da trabalhadora, do jovem estudante, em relação ao transporte público. Peguemos, por exemplo, a cidade de Campina Grande, que segundo dados da STTP e da Prefeitura Municipal, você tem um número de usuários de transporte público na cidade de Campina Grande da ordem de 106 mil pessoas diárias no sistema de transporte. Antes, obviamente, do início dessa pandemia que assola a todo o país e, portanto, a cidade de Campina Grande. E tem uma passagem do transporte público que se traduz por um custo de R$ 3,90 a unidade da passagem. Para percursos que não são tão longos como em outras cidades. Você tem a cidade de São Paulo, por exemplo, com a passagem no valor de R$ 4,40, mas você tem percursos de 21 quilômetros, 23 quilômetros, percursos de 50 quilômetros na cidade de São Paulo. E aqui na cidade de Campina Grande você tem percursos infinitamente menores, mas com uma passagem ao preço de R$ 3,90. O que para o usuário, e essa é a constatação das pesquisas, é um preço altíssimo para o percurso que se faz. O terceiro e último direito social desse nosso programa de hoje é o denominado direito ao lazer. E aqui dividido entre lazer e recreação, como dois fenômenos necessários ou dos quais qualquer pessoa é necessitada. Toda pessoa precisa de lazer, toda pessoa também precisa de recreação. Toda pessoa precisa de lazer para um exercício um pouco do ócio, para o exercício do descanso, do repouso e, nesse repouso, algumas atividades que possam lhe enriquecer culturalmente, que possa contribuir para a sua reflexividade sobre a vida, sobre a sua existência, sobre o trabalho, sobre, enfim, várias áreas da existência e da vida humana.
E a ideia de recreação com entretenimento, com atividades que envolvem cultura, esporte, enfim, com atividades que envolvem alimentação, enfim, toda uma rede de ações e de atividades que envolvem lazer e recreação para a pessoa humana. O que implica diretamente na sua qualidade de vida, o que também está diretamente vinculado à sua ideia de renda, às suas condições sociais. Uma pesquisa do DIEESE, de 23 de janeiro do ano de 2020, informa que em 2019, essa ideia do lazer e recreação teve um aumento de 7,9% para as pessoas no Brasil, envolvendo questões de entretenimento como ciência, frequência a restaurantes, teatro, esporte, enfim, tudo isso teria no ano de 2019 ficado 7,9% mais custoso ao cidadão brasileiro, conforme a classe social. Diz a pesquisa do DIEESE que esse custo teve um aumento para as classes C e D de 7,9%, para as classes A e B da ordem de 3,9%. Portanto, segundo a pesquisa do DIEESE, o lazer no Brasil custa caro. É um direito social que, para se efetivar, é preciso fundamentalmente renda, algo que o trabalhador brasileiro não tem, infelizmente. Obrigada, Luciano, e até o próximo sábado. E vamos de intervalo aqui no CBN Universidade deste sábado. Na volta, a gente traz os detalhes sobre o projeto do ventilador pulmonar mecânico desenvolvido pelo NUTS da UEPB e ainda outras ações da Universidade Estadual nessa luta contra o novo coronavírus. Por aqui ainda tem a participação dos nossos colunistas. O professor Edson Tavares traz dicas de português sem segredos aqui pra gente. E ainda tem o quadro Saúde A com possibilidades de alimentação mais saudável pra gente. Fica sintonizado aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E a gente já volta do intervalo com as ações da UEPB em combate à Covid-19. E dessa vez trazemos a reportagem da Jordana Nascimento sobre o projeto do ventilador pulmonar mecânico desenvolvido pelo NUTS da UEPB. Se liga aí na matéria da Jordana. Desde o início da pandemia, várias pesquisas e produtos têm sido desenvolvidos rapidamente para dar suporte aos pacientes infectados com a Covid-19. Aqui na Paraíba, o Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, NUTS, está trabalhando em soluções desde o início do contágio no Brasil, como nos conta o professor Misael Moraes, coordenador-geral do NUTS. Quando começou o primeiro caso aqui no Brasil, lá em São Paulo, nós fizemos uma reunião no NUTS e decidimos várias atividades a serem desenvolvidas. Isso não é uma ideia de uma pessoa só, é uma ideia de uma equipe, né? E cada um ficou com uma atribuição. Ficou o pessoal da engenharia de software, o pessoal das impressoras 3D, né, pessoas das impressoras 3D, e eu, pela minha formação junto com o Whindersson, que é o nosso aluno de mestrado aqui, ficamos com essa atribuição do ventilador. Inicialmente, várias alternativas foram testadas, foram verificadas. E essa versão que está aqui, apesar de ter chamado a versão 01, eu diria que é, na verdade, a 03, porque nós testamos duas outras versões que não davam resultado satisfatório. Até chegamos nessa versão, uma versão satisfatória, uma versão que atende e com materiais e componentes todo disponível no nosso mercado. Esse equipamento, além desse gabinete que estamos vendo aqui, ele é composto internamente por válvulas solenoide, válvulas do tipo on-off, uma câmara de ar, tipo uma câmara pneumática, na verdade é um bloco de metal com várias cavidades de metais, onde a gente, através de um solenoide, vamos abrindo e fechando esse solenoide, permitindo ou não a entrada do ar nesses canais, e com isso a gente chega a uma pressão e conseguimos, com isso, fazer a formação da curva de inspiração e respiração que é necessária. Alguns dos produtos desenvolvidos pelo NUTS já estão em uso, como o protetor facial e a plataforma Ecovid, que monitora em tempo real novos casos de coronavírus nos hospitais. Seu mais recente projeto é o ventilador pulmonar. O pesquisador e um dos idealizadores desse projeto, o Whindersson Gomes, explica como o ventilador pulmonar funciona. Os princípios da operação do equipamento ele é de forma semelhante aos ventiladores convencionais que já se encontram nos hospitais. Internamente ele funciona com uma combinação de válvulas,
Essas válvulas, uma vez combinadas eletronicamente, elas podem oferecer ao paciente a pressão necessária, né? Não somente a pressão, mas uma série de variáveis que podem ser determinadas pelo profissional de saúde, como frequência de respiração, tempo de expiração, pressão máxima de inspiração, por exemplo, entre outras. Apesar da dificuldade de comprar alguns materiais com o comércio fechado, o ventilador foi produzido com materiais de baixo custo facilmente encontrados no mercado local. A ideia principal é conseguir desenvolver um produto que possa ser produzido com facilidade, né, e utilizando componentes com facilidade de encontrar no comércio local. O ventilador pulmonar ainda deve passar por algumas adequações de conformidade com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, antes de ser usado em hospitais. Olha, se a gente considerar os 9 estágios de desenvolvimento de uma tecnologia, eu diria que estamos aí no estágio 6º. É preciso agora investir e verificar um novo gabinete adequado a um dispositivo médico, tem padrão de gabinete. É necessário algumas adequações internas, mas não mais de conceito. O conceito do projeto está consolidado, né? É preciso adequar só para questões de conformidade com a Anvisa. Jordana Nascimento para o CBN Universidade. E só para ter uma ideia, o tempo de finalização desse projeto foi de menos de um mês. Foram 2 semanas dedicadas ao desenvolvimento do projeto e testes dos componentes. E mais uma semana para a finalização do protótipo. Mais uma vez, a equipe do NUTS da UEPB está na frente. E como já falamos aqui no CBN Universidade, o Departamento de Química da UEPB, no campus de Botocongó, vem produzindo álcool 70% e 80% para ajudar na higienização durante essa luta da Covid-19. Parte do material feito no Laboratório de Química Industrial da UEPB foi entregue em uma ação junto à Secretaria de Saúde de Campina Grande para motoristas de caminhão. Foram 110 litros de álcool em gel doados em pequenas porções e mais de 100 caminhoneiros receberam o produto, o que deve ajudá-los na hora de higienizar as mãos e evitar o contágio com o novo coronavírus. O professor Antônio Nóbrega da UEPB esteve nessa ação e falou um pouco sobre a iniciativa. Escuta aí. Então, o Departamento de Química, por meio do Laboratório de Extensão, Tecnologia e Ensino de Química, vem desde o dia 23 participando intensivamente na produção de álcool glicerinado e álcool gel, com o propósito de contribuir com as diversas ações de combate ao coronavírus e à Covid-19. Né? Então, estamos aqui nesse momento, um momento bem oportuno. Já agradeço de antemão a Secretaria de Saúde por nos dar esse amparo também, por disponibilizar, trabalhar conosco. Estamos aí, inclusive, se Deus quiser, fechando parcerias para que esse trabalho não pare, que a gente, até o fim dessa luta mundial contra o Covid-19, de fato, a gente tenha esse suporte da sociedade para estar ajudando aqueles que precisam. Hoje estamos com os caminhoneiros e também em outros momentos com outras organizações. E essa é apenas uma das parcerias entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Prefeitura Municipal de Campina Grande. Os profissionais da saúde que atuam na linha de frente contra o novo coronavírus também receberam os protetores faciais produzidos pelo NUTS e ainda estão sendo assistidos pelo Programa de Escuta Psicológica Remota do Departamento de Psicologia da UEPB. E o secretário de Saúde do município, o Felipe Reu, agradeceu a iniciativa da entrega de álcool e gel para os caminhoneiros e a parceria com a universidade. Só tenho a agradecer essa parceria fundamental com a Universidade Estadual da Paraíba, o setor de Química, as doações que vêm sendo realizadas semanalmente de álcool em gel, sabonete glicerinado, vem para somar, para contribuir com esse combate à Covid-19 aqui na cidade de Campina Grande. Todos sabem da dificuldade de aquisição de EPIs, de material de limpeza. E a UEPB é uma parceira nossa, vem contribuindo. E eu só tenho a agradecer mais uma vez. O meu muito obrigado em nome de toda a gestão da Secretaria de Saúde e dos profissionais de saúde de Campina Grande. Muito obrigado mesmo. Agora a gente muda de assunto porque é hora de dicas de português com o professor Edson Tavares. Fica atento. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! A dúvida de hoje, nestes tempos de pandemia, diz respeito ao gênero de Covid-19. É o Covid-19 ou a Covid-19? De maneira geral, até simplista, costumamos dizer que é masculina a palavra que termina em O e feminina a que termina em A. Claro que não é assim tão simples. Eu digo o karma e digo a foto. E mais, a ponte e o conde
o sapoti e a lei, o umbu e a nau. E ainda existem aquelas que terminam em consoante, aquelas que no masculino significam uma coisa, no feminino outra. Enfim, não é a última letra que diz o gênero da palavra. Mas a questão em pauta agora é Covid-19. O Covid ou a Covid? Bem, comecemos pela tradução dessa sigla. Covid é a abreviatura de Coronavirus Disease, ou seja, doença do coronavírus. Então, se é doença, seria feminino. A Covid ou a doença do coronavírus. Mas há quem defenda a ideia de que, quando se usa o masculino, o Covid-19, está ocorrendo uma espécie de metonímia, isto é, há uma influência do gênero masculino de vírus, o coronavírus, que levaria a flexionar no masculino, como no caso do Ebola, por exemplo, que o nome do vírus determinou o gênero masculino da doença. A Academia Brasileira de Letras, que teoricamente legislaria sobre essa questão, não se manifestou especificamente sobre o caso, embora no seu site a ABL tenha publicado o seguinte: a ABL lança ações culturais de enfrentamento ao isolamento social provocado pelo Covid-19. Existe também quem sugira que a tendência ao masculino pode se dar pela presença do numeral 19. Em outras línguas neolatinas, como o espanhol ou o galego, por exemplo, utiliza-se com mais frequência o masculino. Curiosamente, aqui no Brasil, percebemos que na leitura de textos, os jornalistas geralmente falam a Covid-19. Mas na fala espontânea, numa transmissão ao vivo, numa entrevista ou num debate, por exemplo, a tendência é se falar o Covid-19. Por outro lado, basta uma rápida navegada pela internet que encontramos as duas formas, embora predomine a feminina. Vejamos. Os respiradores viraram o ponto crítico no tratamento da Covid-19. Ou então, essa página concentra informações oficiais sobre a Covid-19. Ou então, em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Ou então, mais de 12 mil americanos já morreram do Covid-19. Outra aqui, o auxílio emergencial é um benefício para garantir uma renda mínima durante a pandemia do Covid-19. Na verdade, não existe uma regra gramatical que defina essa questão. O professor Carlos Eduardo Deoclésio, em recente artigo publicado na internet, considera este como mais um caso de intuição linguística. Fechamos com ele. Obrigada, professor Edson, e até o próximo Português Sem Segredos. E se você tem algum questionamento sobre a nossa língua, pode enviar sua pergunta diretamente para ele, através do número 988939414. Manda sua mensagem e participa aqui com a gente. Eu vou repetir o número, anota aí, 988939414. Agora vamos de intervalo aqui no CBN Universidade. E na volta, o nosso assunto é a iniciativa de uma professora da UEPB que deu dicas sobre fotografia para dentro de casa. E ainda como você tem cuidado de você, da sua imagem nessa quarentena, hein? Fica sintonizado aqui na 103.5 que a gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado e a gente já chega com informação sobre o aumento do número de downloads dos e-books publicados pela editora universitária da UEPB. O montante está chegando aos 5 milhões de downloads. São 45 títulos que estão hospedados em plataformas digitais como a Cielo Books, Amazon
Google Play e também através do portal da Universidade Estadual da Paraíba, que também permite que você baixe os e-books publicados pela EduUEPB. De acordo com o diretor da editora, o professor e colunista aqui do programa, Luciano Nascimento, a EduUEPB vem se destacando no ranking Cielo desde 2017 e há mais de 3 anos se mantém no topo entre as editoras universitárias do país e também de editoras particulares. E se você se interessa por algum livro publicado online da editora UEPB, você pode ter acesso através do site da instituição, o uepb.edu.br. E uma dica para você que está em casa nessa quarentena, entra lá e baixa um e-book para ler, tem várias opções de literatura para você. A gente muda de assunto para falar sobre a iniciativa de uma professora de fotografia do curso de jornalismo pela UEPB, que aproveitou o momento de quarentena para dar dicas de fotografia para serem feitas pelas pessoas que permanecem dentro de casa. O repórter Valério Júnior conversou com ela pela internet e traz um pouco dessa experiência para a gente. Vamos ouvir a reportagem? Enfrentar uma pandemia de uma doença que até pouco tempo não existia está sendo um desafio para o psicológico de muitos brasileiros. Para os que estão em isolamento social durante todo esse período, que já passa de um mês, as atividades de casa criam uma rotina difícil, às vezes tediosa. Foi pensando em dar mais leveza a essa rotina que a professora de fotografia da UEPB, Águida Aquino, resolveu exercitar os seus conhecimentos com diversas técnicas fotográficas, e isso acabou impulsionando outras pessoas a fazerem o mesmo. A ideia de fazer e publicar essas fotos diariamente no meu perfil na internet surgiu depois que eu já estava mais de 15 dias em isolamento social e como uma forma de exercitar a minha prática profissional do ensino de fotografia em casa. No começo era só uma válvula de escape, um momento divertido de lazer, de treino e de exercício da fotografia, e depois acabou se tornando algo maior, as pessoas se engajando, fazendo também, curtindo, comentando. O conceito dessas fotos está diretamente ligado à ideia de fazer selfies ou autorretratos ou retratos de mim mesma, usando técnicas fotográficas diversas, tanto técnicas clássicas quanto ideias mais contemporâneas de pós-produção. Então, existe uma diversidade muito grande de possibilidades de fotografia dentro de casa com técnicas distintas. No perfil dela no Instagram, a professora explica em tutoriais como qualquer pessoa com câmeras inclusive de celular podem transformar o ambiente do próprio lar em molduras para fotografias. Qualquer pessoa pode sim se aventurar a fazer as fotografias, mesmo com o celular. Eu explico nos tutoriais, como fazer com o celular ou com a câmera, se aquela técnica dá para fazer com os dois, dá para fazer só com uma, tem todos os detalhes, mas 99% do material dá para fazer adaptando ao celular. Por exemplo, você pode usar itens que tem em casa, como uma peneira, um tecido rendado, ou mesmo outros objetos para fazer texturas de luzes divertidas. Você pode usar livros, você pode usar luminárias de leituras, luzes de Natal e uma infinidade de itens que a maioria das pessoas tem em casa para transformar essas imagens cotidianas, caseiras, em imagens bem divertidas e com um impacto visual muito bacana. Ficou com vontade de se divertir com a arte da fotografia nessa quarentena? A professora Águida explica como você pode encontrar as dicas. Todos os dias tem foto nova no meu perfil do Instagram, que é o @AguidaAquino. O Águida é só AGDA, Águida Aquino, tudo junto, e explicando bem direitinho como fazer em casa. Às vezes coloco também vídeos, coloco as fotos do making off, dos bastidores, digo como fiz, como não fiz, a dificuldade que tive, o que deu certo e o que não deu. E aí acaba sendo um processo bem democrático mesmo de fazer fotografias divertidas em casa. Depois dessa quarentena, teremos muitos fotógrafos especializados em enquadramentos no lar e apaixonados por essa arte que passa pelos anos sem perder o brilho. Valério Júnior para o CBN Universidade. E vamos aproveitar essas dicas aí e fazer boas fotos sem sair de casa. E a gente segue falando sobre esse momento de isolamento social. E eu tenho uma pergunta para você. Como tem sido o teu estudo, o teu trabalho durante essa quarentena, hein? Será que você tem conseguido estabelecer uma rotina? Separar um local específico da casa para dizer, aqui é o meu local de trabalho, aqui é o meu local de estudo. De dar o expediente em si.
Além do espaço físico, como está a questão do cuidado com você? Como são as roupas que tem vestido para o home office? Tem muitos relatos por aí que o pijama é o look oficial dessa quarentena. Sobre essa questão, a nossa produção entrou em contato com a professora da UEPB e psicóloga Lorena Bandeira. Escuta aí o que ela falou sobre o assunto. Nesse período de distanciamento social, em decorrência da pandemia, muitas pessoas elas estão trabalhando nas suas próprias casas, né? Mas aí existem o chamado home office, mas aí existem duas modalidades. As pessoas que elas precisam fazer exposição de si e as que não precisam. As pessoas que não precisam fazer exposição, por chamado de videoconferência, muitas vezes elas estão trabalhando de pijama mesmo. Mas outras pessoas que precisam fazer essa exposição têm feito a exposição, assim, tem cuidado da sua aparência apenas naquela parte que vai ficar à mostra. E aí a importância do cuidado nesse período, algumas pessoas, por exemplo, estão trabalhando nas próprias camas. Então, assim, esse movimento de criar uma rotina, de sair da cama, ter um lugar específico para trabalhar, tomar um banho antes, se cuidar, mesmo que seja trabalhando dentro da sua própria casa, é importante. Porque o que acontece é que nesse período em que a gente está em distanciamento, o espaço entre trabalho e casa, ele se mistura muito. E a gente precisa ter muito cuidado para delimitar esses espaços, porque caso isso não aconteça, a pessoa vai terminar trabalhando muito mais. E é o que tem surgido de muitos relatos de pessoas. Então, às vezes, a gente não pensa que uma ação simples, como tomar um banho, né, vestir uma determinada roupa, se cuidar realmente, sair do trabalho na própria cama, ter um lugar específico, mesmo escritório, criar esse hábito, criar essa rotina, porque as pessoas elas não compreendem que isso já gera um impacto em fazer uma mínima divisão entre o que é o seu espaço de casa e o que é o local, o espaço do trabalho, mesmo que essa delimitação aconteça dentro da própria casa. No meu caso, por exemplo, eu atuo como psicóloga e professora. Nas duas funções, eu preciso fazer exposição da minha imagem, né? E aí, para mim, é muito importante o cuidado de mim mesma, não só para as pessoas que estão me vendo, mas de mim mesma, né? O cuidado comigo mesma. É um momento em que a gente está vivendo uma vulnerabilidade em função de um vírus e a importância do cuidar de si também precisa ser considerada nesse momento. E o cuidado de si, ele vem desde o cuidado com a minha imagem, né, com o meu corpo, até outros aspectos. Então, é muito importante ter esse cuidado, de fato, consigo mesmo, né, com essas práticas. Para quem está conseguindo ficar em casa durante essa pandemia, é preciso estar atento e conseguir estabelecer uma rotina para as atividades dentro de casa. E ainda sobre psicologia, só mais uma informação, agora referente às ações da UEPB nessa luta contra a Covid-19. É que a Universidade Estadual está oferecendo assistência psicológica também para profissionais da saúde que estão na linha de frente do atendimento de pessoas infectadas ou com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus aqui na Paraíba. A gente já noticiou aqui no CBN Universidade a abertura desse serviço para os estudantes da UEPB que estão vivenciando a quarentena. O atendimento para esse público é uma iniciativa da Pró-Reitoria Estudantil da UEPB. Ele é todo online e tem ajudado os alunos a superar a apreensão e a ansiedade nesse tempo de pandemia mundial. Já o trabalho com os que atuam na saúde está sendo feito por profissionais de psicologia da UEPB em parceria com o governo do estado, através da Secretaria de Saúde. O plano de ação nesse sentido foi pensado para fortalecer emocionalmente os que atuam diretamente com os pacientes da Covid-19. A equipe para atendimento psicológico conta com 40 profissionais divididos em sistema de plantão, com atendimento via central telefônica. E os profissionais da UEPB também estão promovendo oficinas e palestras de apoio motivacional através de salas virtuais. Essa é mais uma iniciativa da UEPB no combate ao novo coronavírus. E no caso dos estudantes de psicologia da UEPB, que já vinha sendo acompanhado pela Clínica Escola da UEPB, com atendimento desde o início do semestre letivo, esse serviço está mantido também de forma online, segundo as orientações das resoluções 011/2018 e 04/2020 do Conselho Federal de Psicologia. O atendimento está sendo feito pela psicóloga Thaís Guedes Gregório da Silva, com o objetivo justamente de manter o acesso dos estudantes de psicologia ao apoio psicológico durante esse momento de pandemia mundial.
social e que muitos cumprem medida de isolamento social. E se você é estudante de psicologia da UEPB e precisa do atendimento remoto, envie um e-mail para o endereço plantãopsi.provisório@gmail.com, informando seu nome completo, dias e turnos em que você pode receber a chamada. E no e-mail também é preciso anexar um documento com foto e o RDM, comprovando que é estudante de psicologia. De acordo com a Clínica Escola de Psicologia da UEPB, a resposta da solicitação é dada em até 24 horas. E a gente lembra que os demais atendimentos oferecidos presencialmente pelas clínicas da UEPB permanecem suspensos, até que a determinação de isolamento social em decorrência do novo coronavírus seja reavaliada. E vamos com mais uma pausa rapidinha. Depois do intervalo, a gente traz dicas de filme para você assistir na hora do lazer, sem sair de casa. E ainda tem um quadro Saldeado este sábado com a Luciela em Lima. E o projeto de inclusão de pessoas com deficiência na UEPB é tema de publicação. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado e com informação sobre o programa de tutoria especial da UEPB, que foi tema de um livro publicado recentemente pela editora Apris. A obra, o Programa de Tutoria Especial da UEPB, da assistente social e professora substituta da Universidade Estadual Maria Noalda Ramalho, traz as contribuições do Programa de Tutoria Especial da UEPB para a inclusão de estudantes com deficiência na instituição. A gente já falou aqui no CBN Universidade sobre o Programa de Tutoria Especial da UEPB, que foi criado desde 2006. É pioneiro e oferece assistência pedagógica para estudantes com deficiência durante a graduação. E além do suporte para a pessoa com deficiência, o programa ainda envolve outros estudantes que ficam como monitores na sala de aula e também para atividades curriculares externas, inclusive com o pagamento de bolsa para os tutores. Aí o livro publicado traz justamente o resultado de uma pesquisa que aponta balanço positivo desse programa de tutoria especial da UEPB, que mesmo tem causado ganho na vida acadêmica dos estudantes com algum tipo de deficiência. Que legal, não é mesmo? Ver os bons resultados das iniciativas da UEPB. E como estamos em tempo de distanciamento social, o livro ainda não tem data para ser lançado presencialmente. E para você que está em casa cumprindo a quarentena bem direitinho, além de uma boa leitura, assistir filmes e séries também é uma opção de lazer sem sair de casa, é claro. E a gente tem sugestões do que assistir. Escuta aí as indicações do coordenador do Festival Audiovisual Comunicurtas UEPB, o Hipólito Lucena. Diversão e arte. Bom, iniciamos as nossas dicas com a trilogia do jovem diretor campinense Jaime Guimarães. Jaime é um ex-aluno do curso de Comunicação Social da UEPB que trabalha com a produção audiovisual para diversas plataformas. Tem um trabalho destacado com o Groló, Cozinha de Sobrevivência, que está inclusive muito em alta em tempos atuais de quarentena, né? Pois bem, vamos ao seu primeiro filme. Trago aqui como destaque o filme Concreto, que é uma produção de 2011. É um documentário, né, que Jaime faz uma abordagem sobre a vida de alguns trabalhadores da construção civil que vivem entre Campina Grande e as cidades satélites aqui do entorno da região metropolitana da cidade, mais especificamente Lagoa Seca e Queimadas. Esse filme, assim como os outros dois que eu vou citar mais à frente, estão disponíveis na plataforma YouTube. Basta procurar pelo filme Concreto, do Jaime Guimarães, vai ser fácil localizar. O segundo filme do Jaime que a gente traz aqui como dica é o Alma das Ruas, que é uma produção de 2014, que esse filme inclusive ganhou um edital do canal Futura, com o apoio daquele edital ele conseguiu fazer um belo filme. O filme tem a fotografia do Breno César, primorosa fotografia, ele é um curta que de livre adaptação da obra de João do Rio e que traz como enfoque central da sua abordagem as ruas de Campina Grande, mais especificamente o seu perímetro central, né? Então, é um filme bem interessante. A terceira dica que trazemos aqui nessa trilogia do Jaime Guimarães é o filme Pranto, que é um filme bem recente, um filme do ano passado, 2019, que ele é um curta de gênero, né, de gênero terror, onde um homem se vê preso numa espiral de desespero durante a madrugada. Então o filme tem como ator central o André Moraes, inclusive tem ganho vários prêmios em vários festivais por onde o filme tem sido selecionado. É um filme bacana, bonito e fecha essa narrativa de dica dos 3 filmes do Jaime Guimarães, o Concreto, A Alma das Ruas e Pranto. Todos estão disponíveis na plataforma YouTube. Bom, a nova trilogia que aqui apresentamos é a trilogia do diretor cearense Petros Cariri, diretor que tem uma obra já consolidada na produção cinematográfica brasileira e internacional pela participação em festivais, premiação, enfim. O primeiro dos filmes que a gente aqui apresenta é O Grão, que é uma produção de 2007. É um drama,
tem 1 hora e 28 minutos de duração, passa no espaço de recorte regional de um Nordeste, né, de uma região interiorana, de um sertão. A personagem Perpétua vai sentindo que a morte está bem próxima, ela decide preparar o seu neto, o Zeca, para esse momento de separação. E aí ela conta para o neto a história de um rei e de uma rainha, que após perderem o único filho, desejam trazê-lo de volta à vida. Enquanto isso, um casal humilde luta para sustentar a casa e preparar o casamento da filha. E aí a trama vai se desenvolvendo, né? Destaque para esse filme a atuação de 2 atores, um paraibano nato, o outro adotivo, no caso o Nanego Lira faz o personagem Damião, e a Verônica Cavalcante, que é uma cearense, mas radicada em João Pessoa, com uma atuação bastante densa já em muitas obras cinematográficas brasileiras. E Verônica faz o personagem da Josefa. Essa é a nossa primeira dica para o Petros Cariri. Segunda obra que a gente traz aqui do Petros Cariri, também um longa-metragem, que é a produção de 2011, também um drama trabalhado com fantasia, que chama-se Mãe e Filha. Nesse filme, as personagens afastadas há muitos anos, Fátima resolve visitar sua mãe, que vive no interior do sertão nordestino. Junto com ela, ela leva um filho nato e morto, em uma tentativa de seguir um ritual fúnebre, mas sua mãe tem dificuldade de enfrentar o fim dessas coisas. E a partir dessa trama aí, os conflitos vão sendo postos e vão sendo resolvidos, envolvendo os personagens, os espaços e as situações. Então, um filme também muito interessante para se ver. Esse filme, mais uma vez, o Petros conta com um elenco com a participação de paraibanos, no caso Zezita Matos e a Juliana Carvalho. Tem o roteiro, além dele próprio, o roteiro do Petros Cariri, do Firmino Holanda, que sempre participa com ele também, de seu pai, Rosenberg Cariri. Seguindo as dicas do Petros Cariri, o terceiro filme que a gente aqui apresenta, uma produção mais recente, de 2015, também na linha do drama, que é a linha onde o diretor transita com mais naturalidade, termina sendo sua identidade, né, na produção cinematográfica brasileira. O terceiro filme, a terceira dica que nós trazemos aqui é Clarice ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois. Né? No trama, Clarice é um personagem central, ela mora em Fortaleza, longe do seu pai, mas aí decide ir até sua casa para visitá-lo. Chegando lá, ela descobre segredos da sua infância em um clima tenso e claustrofóbico, e aí ela vai mergulhar num turbilhão de emoções, né? de memórias, de lembranças, de processos, enfim, nessa relação pai, mãe, os espaços, os fantasmas que assombram as pessoas nesses reencontros. Novamente, Petros aí conta no elenco com a Verônica Cavalcante, que eu falei anteriormente, ela é cearense, mas radicada em João Pessoa, tem uma produção no audiovisual paraibano, e conta também com a participação de outro paraibano bastante vigoroso, um grande ator, que é o Everaldo Ponta. Então, esses 3 filmes do Petros Cariri, O Grão, Sobre Mãe e Filha e Clarice ou Alguma Coisa Sobre Nós, os 3 filmes estão disponíveis na plataforma Vimeo. Também é possível de encontrar, basta fazer uma busca no Google, né? Fácil de localizar pelo nome de Petros Cariri ou de uma dessas 3 produções. É isso, por aqui ficamos com nossas dicas de cinema. Agora é hora das dicas de alimentação saudável com a Lucielen Lima. Roda a vinheta. Saúde A. Olá, tudo bem? Como vai aí a programação em casa? Sabemos que muita gente está aproveitando o tempo mais livre para assistir a filmes e séries. É bom demais, né não? Se a gente já maratonava de vez em quando uma série, agora então nem se fala. É escolher o que assistir e preparar a pipoca. Pronto, tá feito o fim de semana. Aliás, a semana, o fim de semana, a gente nem sabe quando tá exatamente. Basta só escutar o milho estourando e sentir o cheiro saindo da panela, que a gente já entra no clima do cinema. Mas você já parou para pensar se a pipoca é ou não um alimento saudável? A resposta é sim e não. Vou explicar, vamos lá. Sabe aquela pipoca de micro-ondas que espalha o cheiro na casa toda? Pois é, essa não é saudável. Ela tem uma grande quantidade de sódio. Isso pode aumentar os riscos de hipertensão arterial. Além disso, pode desencadear retenção de líquidos e sobrecarga renal. Já o aroma e o sabor marcantes são resultado de produtos químicos contidos nessa pipoca. Estudos mostram que um desses produtos está relacionado com doenças de pulmão e até Alzheimer. Além disso, contém óleos de qualidade ruim que fazem mal à saúde. Então, definitivamente, compre o milho de pipoca e prepare você mesmo. Mas também depende de
como você prepara. A pipoca sem nada, só com o milho, é saudável sim. É rica em antioxidantes e polifenóis, que ajudam na conservação e regeneração das células, desacelerando o envelhecimento. Também previnem doenças como o câncer e protegem o corpo contra radicais livres, que são moléculas instáveis e perigosas para a saúde. E sabe aquele crocante maravilhoso da pipoca que a gente adora? É sinal da concentração de fibras. Elas ajudam a dar saciedade, auxiliam na digestão e no bom funcionamento do intestino. Agora vamos falar sobre a preparação? Se for fazer na panela, você não deve utilizar óleo comum, pois quando é aquecido, ele passa por um processo de oxidação que aumenta o colesterol ruim. Por esse mesmo motivo, manteiga e margarina também não são aconselhadas. O óleo mais indicado é o de coco. Mesmo assim, coloque só o suficiente para untar o fundo da panela, ou seja, uma colher de sopa mais ou menos para uma xícara de milho. Não é o óleo que faz o milho estourar, e sim a alta temperatura. O óleo é só para que a pipoca não pregue ali no fundo da panela e acabe queimando. Então, coloque pouco. O sal também deve ser colocado em pequena quantidade, mas não refinado, tá? Opte pelo marinho ou sal rosa do Himalaia. Mesmo assim, também não exagere na quantidade. Se você quer uma pipoca mais saudável, para saborizar, o ideal é não colocar temperos artificiais, gorduras ou açúcar. Vou dar umas dicas. Você pode usar um mix de ervas secas como orégano, tomilho, salsinha, alecrim, manjericão e outras que você goste. Pode ainda acrescentar pimenta do reino. Uma outra dica é colocar temperos naturais como páprica e cúrcuma. Para um sabor mais adocicado, você pode temperar sua pipoca com canela, cacau em pó e mel de abelha. Pipoca feita, é só deitar no sofá e relaxar assistindo um bom filme ou sua série preferida. Um grande abraço e até a próxima! E para você que gosta de filme com pipoca, começa na próxima quarta-feira, dia 13 de maio, a terceira edição do Festival de Cinema de Rua de Remígio, que por causa da pandemia vai ser realizada de forma online para você acompanhar de casa mesmo com toda a segurança, através das páginas oficiais do festival no YouTube e no Facebook. @Festcine de Rua. Inclusive, toda a programação do festival com os filmes selecionados para as mostras competitivas. O festival segue até o outro sábado, dia 16, encerrando com sessão especial que deve exibir 4 filmes do projeto Cinema Instantâneo e ainda a premiação. Tudo isso online no @Festcine de Rua. Essa edição do festival selecionou 18 filmes para a mostra Arribaçã, Panorama Nordeste, 15 filmes concorrendo na mostra Pedra da Letra, Panorama Brasil, e mais 4 filmes na mostra especial do cinema instantâneo. A votação também é toda feita de forma online. E no sábado, em encerramento do festival, vamos conhecer o nome dos vencedores do Festival de Rua da cidade de Remígio, que tem o apoio e parceria do Comunicurtas UEPB. Então fica atento nas redes sociais do festival para acompanhar o Festival de Cinema de Rua de Remígio em casa. E nós que fazemos o CBN Universidade queremos aproveitar esse espaço para parabenizar todas as mães, aquelas que não estão mais entre nós, as mamães que estão distantes fisicamente por causa da pandemia, as que podem ficar juntinhas com os filhos e cuidando da saúde. Nossos desejos de muitas felicidades para todas as mães que estão nos ouvindo nesta manhã de sábado. Feliz dia! E assim a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. O programa teve a apresentação minha, Natasha Leone. O CBN Universidade tem a produção dos estudantes de jornalismo e de educomunicação que fazem estágio na Codecom da UEPB. A supervisão e edição é da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A edição técnica é de Apolo Ricardo e Jorgito e a direção de Hipólito Lucena. E se você perdeu algum trechinho do nosso programa, pode ouvir na hora que você quiser, através do canal Rede UEPB no YouTube. Daqui a pouquinho, o CBN Universidade já está disponível na íntegra para você ficar por dentro do que rolou no nosso programa. O CBN Universidade é fruto de uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Universidade Estadual da Paraíba. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que tem muita informação para você. Voltamos sábado que vem e até a próxima. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.